Pronto! Maravilhosas! Vamos começar aqui uma aula edificante sobre frequência sexual. Seja um dia abençoado aqui nas nossas vidas. Eu vou orar para que a gente possa iniciar a nossa aula, que você possa aproveitar o máximo daquilo que Deus vai transbordar aqui para nós nessa noite. Espera aí, que tem alguém chamando. Só um minutinho. Bom, eu vou iniciar aqui a oração, tá bom? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Obrigada porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha se fazer presente nesse momento, que o Senhor venha abençoar os nossos casamentos, as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha nos dar direcionamento para que nós venhamos aprender, Senhor, um pouco mais nessa noite. Em nome de Jesus, eu não sei a necessidade de cada uma, Senhor, que vai estar aqui presente assistindo essa aula, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar cada lar, Senhor, nessa noite por misericórdia. Abençoe, Senhor, a minha vida, abençoe meu casamento, e que o Senhor possa me usar como instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Amadas? Só abrir com a câmera aberta. Tem mais alguém aí? É corajosa para abrir a câmera? Eu não vou conseguir ver todos vocês, porque a hora que eu começar a compartilhar, o Zoom ele tira algumas pessoas aqui, para eu não vou conseguir ver todas. Bom, nessa noite a gente vai aprender aqui sobre frequência sexual e espero que você possa. A Nath. O que são essas luzinhas na cabeça aí, Natália? Que você possa se identificar, né? Naquilo que acontece na sua casa, que acontece no seu casamento, e que você possa realmente ser instrumento de Deus dentro do seu lar, que através da sua vida muitas coisas possam ser mudadas, restauradas, transformadas na sua casa. Tá bom? Então eu vou começar já aqui com a nossa aula, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou verificar, tá, meninas? A princípio não é para ser gravado, não é para compartilhar a gravação dessa aula, para que todas possam participar aqui, mas não sei. Dependendo de como for aqui o andar da carruagem, a gente vê o que que a gente faz, tá? Se compartilha, eu acho que eu vou deixar assim, acho que fica melhor para vocês verem. Vocês estão vendo a minha tela? Consegue ver? Eu só acho que eu não vou conseguir ver o chat. Deixa eu ver se eu vou conseguir ver o chat junto. Acho que sim. Acho que eu vou colocando aqui aos pouquinhos, dá para ver. Então tá, então a gente vai começar aqui, né? É para quem de repente não me conhece, que nunca me viu ministrar, talvez eu tenha alguém aqui que nunca me viu palestrar nem nada. Então, meu nome é Fabiane Tavares, eu sou sexóloga clínica educacional, sou analista de temperamento, sou terapeuta de casais, sou serva do Senhor, sou mãe da Sofia, esposa do Rodrigo, e o Senhor me chamou para poder falar sobre sexualidade. Como hoje nós vamos falar sobre frequência sexual, é bem importante falar para vocês que nem sempre eu vivi em um mar de rosas dentro do meu casamento, né? Que hoje o Senhor ele me chamou para poder transformar, para poder resgatar, para poder edificar vidas e trazer luz para muitas famílias. Quando parte da minha vida, do meu casamento, nós vivemos numa tremenda escuridão. Nós não tínhamos problemas assim, no nosso muitos problemas no relacionamento, em lançar objetivos e tudo mais, mas nós tínhamos alguns problemas que um era sobre as questões temperamentais, que tínhamos dificuldade de conhecer um ou outro, saber que nós éramos diferentes, e outra área era na área sexual. Então, era uma área que eu sofri bastante no começo do meu casamento.
Por quê, Fabi? Por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta também de identidade, de entender quem eu era em Cristo Jesus, de eu achar que a intimidade sexual era só para o homem. Muitas vezes eu achava que eu odiava sexo, que eu não gostava de sexo, que eu fazia por obrigação, que eu fazia porque eu tinha que fazer. Quantas vezes isso não passou pela minha cabeça? E quantas vezes eu saí de uma relação chorando porque eu não tinha prazer e eu me achava usada naquela situação. Então, essa dor que muitas mulheres trazem para mim, em atendimento clínico, no Instagram, no WhatsApp, é uma dor que eu já tive também. E eu sei exatamente o que cada uma sente. Eu sei exatamente porque eu passei por isso. Entende? Então, nunca foi, não foi sempre assim, ai, Fabi, né, vive mil maravilhas na sua vida sexual, né? Hoje é muito melhor. Muito melhor. Tem muitas coisas que a gente precisa melhorar? É óbvio, todas nós precisamos melhorar, né? Mas eu já estive num lugar de dor, já estive num lugar de angústia, já estive num lugar de, sabe, de sofrimento. E não só causava sofrimento para mim, mas eu também causava sofrimento para o meu marido, que casou para poder fazer sexo e estava ali sempre à disposição. Nós não tínhamos filhos ainda, tinha todo o tempo do mundo para poder ter intimidade sexual e muitas vezes a gente passava semanas sem nada. E quantas vezes eu não recusei o meu marido? Quantas vezes meu marido me procurou e eu recusava ele? Muitas vezes. Isso aconteceu. Hoje ele até fala às vezes, né? Sobre isso. Ah, já te procurei muito na vida, vai continuar procurando até morrer, né? Porque assim, na verdade a gente entende as dificuldades que nós tínhamos e que hoje melhora. Hoje meu comportamento é completamente diferente e é isso que eu quero ensinar para vocês. O quanto a gente mudando o nosso comportamento, a gente pode mudar a relação sexual do nosso casamento. Eu sei que tem uma parte, né? Eu sei que todas as pessoas que vão participar aqui são mulheres, porque os homens já é difícil aceitar, e eu abri para casais. Mas quando a gente muda um pouco do nosso comportamento, a gente consegue fazer com que o nosso cônjuge também comece a mudar o comportamento dele, né? Claro que não vai ser absolutamente tudo, mas um começa a fazer a transição, o outro também muda junto. Alguém colocou aqui, que eu não sei quem é. Nossa, parece que você está falando de mim. É que tem algumas pessoas que aparecem como usuário do Zoom, então eu não tenho nome, eu não sei quem é. Oi, Ana. Boa noite, querida. Então, meninas, esse primeiro ponto que eu quero enfatizar com vocês. Entende que se você tem dificuldade na sua área sexual, na sua frequência sexual, tudo isso é passível de mudança, porque eu fui essa pessoa e eu tive uma transformação dentro do meu casamento e o Senhor me chamou. O Senhor me requisitou, né, para esse chamado, para que eu pudesse falar sobre essa área. Então, assim, tudo que eu vou falar para vocês aqui, além do conhecimento científico, além do lado espiritual, eu vou falar para vocês com propriedade de quem viveu tudo isso, certo? Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Deixa eu ver aqui se vocês estão falando alguma coisa. Se vocês quiserem compartilhar esse link com outras pessoas da sua igreja, do seu ministério, para vir, você pode compartilhar, tá bom? Essa aula é aberta, ela não é paga, ela é gratuita, é para todo mundo que quiser participar. Então, não tem problema você compartilhar a aula, tá? No final da aula, eu vou compartilhar com vocês o PDF da aula. Então, vai lá, vai estar resumidinho o PDF para vocês poderem meditar, ler, né, sobre tudo que a gente fala aqui e aplicar principalmente dentro do seu casamento, tá bom? Antes de eu, antes de eu dar sequência aqui, eu queria que vocês me falassem, vocês podem mandar aqui no chat, e pode ser muito sincera, você não precisa ser. Meninas, deixa eu só desconectar aqui o meu WhatsApp, porque a minha filha, ela tem um grupo com as amigas dela, da escola, e ela ficou ligando do meu WhatsApp, fica tocando aqui, eu falo com vocês. Desculpa. Eu quero que vocês mandem para mim aqui com muita sinceridade aqui no chat, qual tem sido a sua frequência sexual? Você não precisa detalhar, não precisa dar detalhe nenhum.
Fala, ai, Fabi, 2 vezes a semana, uma vez a semana, uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias. Nós estamos aqui num ambiente seguro, eu não vou citar o nome de vocês aqui na gravação, tá bom? Só quem vai saber quem tá aqui, de repente, online. Mas você pode colocar aqui, para mim, aqui no chat, qual tem sido a sua frequência sexual hoje no seu casamento? Para a gente poder entrar aqui nesse tema. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais gente. Consigo colocar vocês aqui do ladinho. Coloca aí pra mim, quem vai ser a primeira corajosa que vai colocar aí? Isso, pode mandar aqui no chat. Eu tô vendo aqui, tudo que vocês estão colocando aqui no chat, eu tô vendo. Então, ó, uma pessoa colocou aqui, ó, 3 ou 4 vezes no mês, 2 a 3 vezes o quê? Na semana ou no mês? Uma vez na semana, decidimos ser toda sexta-feira, porque ele trabalha no final de semana. Olha, interessante isso daqui. Decidiram juntos. 2, 3 vezes na semana, sensacional, muito bom. Mais alguém que colocar aqui? Ah, combinei com ele 3 vezes por semana, mas ele sempre quer mais. 2 vezes na semana, estamos passando uma fase delicada, não saberia nem dizer sobre o tempo. Entenda. Muito bom. Então a gente vê assim que cada uma aqui tem uma realidade que tem se esforçado para realmente manter uma frequência boa dentro do casamento, né? Então, a frequência sexual, a primeira coisa que é importante deixar claro, que ela não é uma obrigação. Porque, assim, hoje eu vejo muitos profissionais da área da sexualidade, inclusive, impondo, você tem que fazer todo dia, você tem que fazer 3 vezes a semana, e não tem nada a ver com isso, tem a ver com obrigação. Porque a partir do momento que a gente impõe uma obrigação dentro da relação, muitas vezes a gente não vai com aquela expectativa de que aquilo seja realmente prazeroso. A gente vai só com aquela questão de cumprir uma tabela. Pronto, fiz hoje, tá pago. Que nem academia, o povo fica lá, tá pago, né? Foi na força do ódio, tá pago. Não, não é para ser assim. Também não é algo opcional. Não é assim, ah, se der, faz, se não der, não faz. Não, também não é opcional. É parte da aliança conjugal. E aí tem aqui uma passagem bíblica que fala aqui: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e semelhante à esposa ao marido. Então, tanto o marido tem que satisfazer sua esposa, como a esposa tem que satisfazer o marido. O sexo no casamento é cuidado e não cobrança. E aí entra algo importante aqui nessa passagem, porque muitas de nós aprendemos que o sexo é para o homem, que nós mulheres é quem devemos satisfazer os maridos. Quantas de nós não aprendemos sobre isso? Quantas vezes na vida a gente não ouviu falar sobre isso, né? Mas a palavra de Deus, ela está nos falando aqui. Que o marido deve conceder à esposa o que é devido e a esposa ao marido. Não está dizendo que a mulher ela é obrigada a dar prazer para o marido e o marido tudo bem ficar ali de boa. Não, a palavra de Deus está falando que o corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. Então, nós dois, tanto o homem quanto a mulher, têm obrigação de procurar o seu cônjuge para o ato sexual, de estar disponível para o ato sexual, de buscar ter esse momento prazeroso juntos, porque essa é a vontade de Deus. E ao contrário daquilo que nós aprendemos que sexo é só para o homem, a gente entende quanto o Senhor ele se preocupou conosco, com nós, mulheres, para que a gente pudesse ter prazer dentro da relação sexual, certo? Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui no chat. Depende da semana, mas normalmente uma vez na semana. Legal. E aí vamos para o próximo tópico aqui, para a gente falar o que afasta os casais do sexo, o que geralmente traz esse afastamento. Porque por que que diminui a frequência sexual, né? Porque tem questões que acontecem que traz esse afastamento dentro da relação sexual. Então, a primeira delas é a falta de conexão emocional. Por quê, Fabi? Porque a gente começa a agir
como se nós fôssemos parceiros, como se nós fôssemos sócio, né? Então, o casal ele passa a viver como se fosse só uma sociedade de casamento. E vai perdendo totalmente a conexão emocional que tem. Porque no começo era aquela agarração. Quando tá naquela fase do fogo, aquela agarração, e beijo, e não sei o quê, e aquela coisa. Vai passando com o tempo, vai perdendo essa conexão. Vai parando de ter esse contato, vai parar de pegar na mão, vai parar de passar a mão no corpo, vai parar de dar beijo na boca. Aí as mulheres começam a se afastar porque pensam assim: toda vez que eu vou dar um beijo nele, toda vez que eu vou abraçar ele, toda vez que eu fazer um carinho nele, ele já pensa que eu quero sexo, ele já pensa que a gente vai pro sexo, e nem sempre é assim. E eu entendo perfeitamente isso também, né? A linguagem que o homem entende, né? Tocou nele, pronto, estou preparado, né? A grande maioria das vezes é assim. E para nós não é assim que funciona, né? A gente precisa muito mais dessa conexão emocional do que o homem propriamente. Então, a falta de conversa é uma outra questão que vai trazer esse afastamento dentro da relação. Porque o casal para de conversar, para de projetar, para de pensar em alguns sonhos, para de mandar mensagens picantes, falar que eu te amo, que tô com saudade, queria ficar com você hoje. Então a gente vai trocando tudo isso por mensagem, passa no açougue, passa na padaria. Olha, o Joãozinho que tirou nota baixa na prova. Olha, tem que pagar a escola. Olha, tem que pagar o passeio. Então a nossa conversa, ela começa a mudar ao longo da relação. A irmã colocou aqui, ó, estava casada por 20 anos e a falta de informação, a timidez, uma educação mais rígida, muitas coisas influenciaram a separação de hoje, infelizmente. E ela tá colocando aqui, aproveite a aula, fica aqui com a gente, amada, aqui o senhor tá preparando algo bom para você. A Pri falou, faz o Pix, é outra coisa que fala. A Kelly colocou, no porpério, a comunicação e a conversa foi fundamental. É exatamente isso. Porque senão a gente vai passando fases da vida e o casal não se comunica e a gente vê o quanto que isso é prejudicial para o casamento. E aí entra aqui na conexão emocional essa falta de carinho fora do quarto, no dia a dia, de fazer um carinho, de dar um beijo, de falar eu te amo, de pegar, só o fato de pegar na mão, de estar assim, pegar na mão do outro, traz essa conexão. Né? Algo que também aconteceu comigo durante uma fase da minha vida, porque eu sempre fui muito carinhosa, muito atenciosa, muito de gostar de estar ali conectado, né? Não gosto muito de que ele grude, né? Mas sempre gostei muito de ter carinho e de dar carinho. E o meu esposo ele é mais frio, porque faz parte do temperamento dele. Porque o temperamento dele é frio. Hoje eu entendo, mas antes eu não entendia. Então, por causa da frieza dele, isso me afastava. Então, eu parei de fazer o que eu fazia de bom por conta dele. Ele não faz, ele não é, ele não fala. E aí eu parei de fazer. E aí o que que vai acontecendo? Cada vez mais o casal se desconecta. Então, a gente tem que manter esse carinho fora do quarto, de fazer um carinho no rosto, de dar um beijo, de falar que eu te amo, de deitar no sofá e fazer um cafuné. E é claro que para o homem, Fabi, eu faço tudo isso, mas meu marido, ele não entende, ele não faz. A gente precisa saber como falar. Porque, como eu já falei em outras aulas, na aula de comunicação, eu falei para vocês que se a gente cobrar, se a gente falar com voz impositiva, de cobrança, eles não funcionam assim. Eles não vão receber muito bem isso, né? Eles vão achar assim, só me cobra, só me cobra, só me cobra, né? Então a gente às vezes tem que sentar, deitar no colo, pegar a mão dele, pôr na cabeça e faz assim, agora faz assim, ó. Às vezes tem que ensinar o cidadão como é que faz, para ele dar continuidade no carinho, não é verdade? Eu sei que é tu, Glau. A Ana falou assim: essa minha imaturidade, já que ele não me procura, eu também não procuro. É exatamente isso. E a gente vai vivendo nesse ciclo. Ele me procura, não procura, ele não faz, eu não faz. Quando vê, ó, o casal tá totalmente distante. Até chegar o momento do divórcio, né? A mulher, muitas vezes, ela não se sente vista dentro da relação. Ela acha que ela é só um objeto. E a gente passa a achar assim. Só que algo importante, meninas.
para vocês, principalmente que fizeram lá o Vive Plenitude, que a gente falou sobre o prazer da mulher, a importância da gente entender o nosso prazer, a gente precisa pensar o seguinte, que essa questão de, eu não sou vista, a gente tem que parar com esse vitimismo e falar assim, eu vou fazer minha parte, eu quero ter o meu prazer, eu vou em busca do meu prazer. Sabe por quê? Porque o homem, muitas vezes, ele age dessa forma, porque ele vai para a intimidade sexual porque ele quer ter prazer. E ponto, acabou. E depois ele quer virar para o lado dormir. Isso é fisiológico, não é um crime. É desse jeito que funciona. E muitas vezes a gente em busca, desse carinho, dessa conexão, que não me ama, que não me quer, a gente deixa de aproveitar o melhor da intimidade sexual. Porque muitas vezes a gente não toma atitude, a gente não vai atrás, a gente não busca. Então a gente fica nessa desconexão. Se ele não faz, eu não faço. Se ele não fala, ele não fala. Se ele não dá carinho, eu não dou. Se ele não procura, eu não procuro. E eu sempre falo isso, uma frase muito importante. Quem tem mais inteligência emocional domina uma situação. Não é dominado por ela. Domina a situação. Então, seja você a pessoa que tem mais inteligência emocional dentro da sua relação. E aí, o homem também tem os problemas, né? Que às vezes acaba trazendo esse problema para a relação, porque ele se sente rejeitado. Toda hora eu procuro ela e ela rejeita. Hoje mesmo eu recebi um contato de um querido, de um seguidor, não sei nem quem é. Ele mandou para mim assim: Fabi, é lícito que a mulher ela rejeite o marido? Porque eu falei: não é prudente, né? Falou, mas eu fico procurando minha esposa e ela fica fugindo, ela fica rejeitando. Hoje mesmo eu procurei, ela falou que não, eu tô aqui e não sei o quê. E parece que ele casou novo, recém-casado, né? E aí eu até falei: fala para ela vir para essa aula. Ou então marca um atendimento terapêutico. Porque não pode deixar isso ir muito longe, porque o homem está se sentindo rejeitado. Aí chega uma hora que ele não procura mais a mulher. E aí acontece o quê? As brechas. Aí envolve o lado espiritual. Aí é onde o inimigo faz a festa. Fala, achei uma casinha aqui para entrar. Achei aqui algo para poder trabalhar aqui facilmente. Entende? Então a gente precisa ter sabedoria dentro da nossa relação sexual. E aí, algo muito importante da gente falar, que o homem, não vou entrar muito nesse assunto, mas é importante a gente falar que o homem ele tem uma excitação mais rápida. O homem ele precisa de menos sangue para poder se excitar. Muito menos sangue. O homem precisa de 100 ml, 80 ml. E a mulher precisa de muito mais. E a mulher, ela responde mais a uma estação responsiva. Então, a mulher, ela depende mais da busca do homem. A mulher depende mais que o homem se esforce para que ela tenha excitação, porque ela demora mais para se excitar. Mas algo importante que eu falei na aula lá do Vive Plenitude é o quê? Se nós mulheres a gente se preparar para buscar mais o marido, a nossa excitação é mais rápida, porque o meu cérebro já mandou informação para o meu corpo, entende? Então a gente consegue ter uma excitação mais rápida. Deixa eu ver se estou falando alguma coisa aqui. Ah, A Fabi falou aqui, no meu caso é o contrário, meu esposo é super carinhoso, eu que sou um pouco distante. Com certeza é uma questão temperamental. Então, você vai aprendendo com o temperamento, você vai aprendendo a forma que ele age, você vai ter, aprendendo que vocês são diferentes. Mas a gente não pode também ser negligente, e achar, eu sou assim, sou sempre assim, vou morrer assim, né? A gente não pode pensar dessa forma, certo, gente? Então vamos passar aqui. Tá tudo bem? Tá indo num ritmo bom aqui? Vocês vão me falando, senão a gente dá uma pausada. Aí, um outro tópico que eu quero trazer aqui das causas, né? É os ressentimentos não resolvidos. Então, são questões emocionais que a gente não conversa, que a gente não pede perdão, que a gente não entra no assunto. Então, vocês percebem que quando a gente fala de vida sexual, ela vai muito além de só penetração, pênis-vagina? Ela vai muito além, porque para o sexo criado por Deus, principalmente, não tem como a gente conectar só o corpo. A gente conecta o corpo, a alma e o espírito. Então, se a gente não estiver bem
espiritualmente, dificilmente a gente vai ter um sexo saudável. Se a gente não estiver bem emocionalmente, dificilmente a gente vai querer sexo. Então a gente precisa resolver essas coisas que causam mágoa, deixar esclarecido para o marido aquilo que eu gosto, que eu não gosto, né? Ou aquilo que aconteceu e foi águas passadas e realmente deixar isso como resolvido. Entende? Peraí, menina, só um minutinho. Desculpa, gente, voltei. Então a gente precisa resolver essas questões mágoas. Às vezes a gente fala assim, ah, eu perdoei. Aí a primeira briga que tem, eu lembro daquilo que aconteceu. Eu falo, eu comento de novo. Não, perdoou, esqueceu, esqueceu. Ainda que venha no coração, porque como a gente aprendeu lá sobre os melancólicos e os coléricos, que vai guardar mais tempo ali, ainda que vai vir, engole, engole, não vai falar. Você vai causar um outro problema no seu casamento e nunca vai esquecer aquela situação. Então, se precisar perdoar, tem que perdoar. Se decidiu perdoar e continuar, perdoa. Ah, foi uma traição. Decidiu perdoar e continuar? Então, continua. Eu sei que ninguém vai ter amnésia de esquecer completamente, mas a gente precisa não deixar que isso influencie. Daí continua aqui, discussões que não foram encerradas, então precisa conversar até resolver. Falta de pedidos de perdão, críticas constantes. Esse é um outro fator que acontece em muitos casamentos. A gente nunca traz um elogio, é sempre uma crítica. A gente nunca reforça as coisas boas, só as ruins. Então, às vezes, a pessoa, o marido é um bom marido, ele é trabalhador, ele não deixa faltar nada, ele tem compromisso, é um bom pai, tá ali presente. Não, mas eu só consigo lembrar que ele não faz nada em casa, que ele não me ajuda com nada, que ele não tira as coisas dele do lugar, que ele não me busca para o sexo, que ele é ruim nisso. Então, um exercício para vocês começarem a fazer hoje, até anota aí. Anota aí que não está nem no material, tô falando isso agora. Para você pegar e reforçar hoje, anota tudo aquilo que for de positivo do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa, se tiver algum homem aqui. Quais são as coisas boas? Então, durante pelo menos 7 dias, você vai reforçar só as coisas boas. As coisas ruins você não vai ficar criticando. Você pode até falar, amor, eu acho que isso daqui você poderia ter feito dessa forma. Eu acho que isso aqui não tá legal. Mas geralmente a gente critica mesmo, né? Critica, ah, você não é assim, ah, você não faz isso, ah, você só reclama, ah, você é um chato, ah, você é isso, né? E os homens também fazem isso. Deixa eu ver se estou falando alguma coisa aqui no chat. Oi, Vanessa, seja bem-vinda. Aqui aparece para mim como Renato Mendes, deve ser seu marido, né? Seja muito bem-vinda aqui na aula, viu? Nós estamos aqui falando sobre as causas que nos afastam do sexo. Então, sem reconciliação emocional, o corpo fecha. Principalmente para nós mulheres. Presta atenção, meninas. Presta atenção. Nós mulheres, se a gente não estiver bem emocionalmente, a gente não se abre para o sexo, certo? E é uma raridade alguma mulher que é diferente, que tá com que é que nem homem. Ah, tô nem aí se eu tô com problema, eu quero mais é fazer sexo. Isso quase não tem. Mas eu vou até repetir aqui, eu vou até gravar isso aqui. Nós mulheres, se não estivermos bem emocionalmente, a gente se fecha para o sexo. Porque a gente precisa de muito sangue circulando na nossa pelve. Então, se a nossa mente está pensando só na mágoa, só na tristeza, só naquilo que me causou dor dentro da minha relação, com certeza eu vou me fechar para a intimidade sexual. Até a musculatura fecha. Não consigo me entregar, não consigo ter prazer, não consigo me autoestimular para que eu possa ter uma excitação mais rápida através daquilo que eu penso, do que eu sinto, do que eu desejo.
Então, a probabilidade da gente não querer ir para o sexo e não sentir prazer se eu estiver magoada, ela é muito grande. Então, a gente precisa resolver as questões emocionais para que a gente venha viver a plenitude do sexo no nosso casamento, certo? Não é verdade? Ou tem alguém aqui? Ou tem alguém aqui que, se tiver mal emocionalmente, consegue fazer o sexo maravilhoso, sem preocupação nenhuma? Aqui, ó, a Sheila falou, Fabi, eu não sou assim, eu quero mais sexo mesmo estressado. Não, mas é diferente de estresse, tá, Sheila? Estresse é uma questão do dia a dia que você tá estressado. Tô falando de questões emocionais. Se você estiver magoado com teu marido, se você estiver chateada com alguma coisa que ele fez, se vocês estiverem brigado por alguma situação que aquilo te deixou triste, dificilmente a mulher vai falar assim, ah, deixa isso pra lá e vamos pro sexo. Depois a gente resolve isso. Então, assim, vamos pro sexo primeiro e agora eu fico chateada de novo. Grande parte das mulheres, elas não funcionam dessa forma, né? Mas se a mulher às vezes estiver estressada com outras coisas, com o trabalho, ou com as crianças, né? Tem muitas mulheres também que querem ir pro sexo para poder extravasar, assim como os homens, né? E tá certo isso, porque realmente a gente tem uma liberação de hormônio muito legal que vai dar aquele relaxamento mesmo no nosso corpo, até na nossa mente, né? Então vamos passar aqui pro próximo. Deixa eu tirar aqui o. Peraí, deixa eu ver o que alguém colocou aqui. Chateada com meu marido não consigo, só se eu quiser muito, tipo, fisiológico. Tô querendo hoje. É exatamente isso. Então, às vezes, até, por exemplo, se a mulher tiver magoada, que alguém até briga com uma amiga, alguém morreu, né? Dificilmente a mulher ela vai se desconectar daquelas emoções e entrar somente no desejo fisiológico. Não vai. Grande parte não vai. A não ser que ela seja estimulada para aquilo e aí, às vezes ela acaba se entregando, né? A Glaucia falou assim, se arrependimento matasse, né, Glau? Mas Deus é bom, né? Onde você estava, Fabi, que eu não te encontrei. Ai, Glaucia, encontrou agora. Glória a Deus por isso. E aí a gente vai aqui para o 2.1, que é o excesso de estímulos externos. Então, assim, eu não sei se é o caso, né, se já aconteceu com vocês, que eu achei importante trazer, que é sobre a pornografia e fantasias. Fantasias, tanto fantasias eróticas, que eu quero mais trazer aqui, como fantasias de corpo. Eu não sei se vocês chegaram a ver, agora à noite eu fiz um post sobre fantasia de roupa, falando sobre fantasia de roupa, de quanto que isso pode ser prejudicial, de como pode ser, pode para alguns inofensivo, mas se a gente não tomar cuidado espiritualmente, aquilo pode trazer sim danos para o nosso casamento. Depois vocês vão lá no meu Instagram, veja esse post lá, deixa o comentário de vocês lá, tá bom para mim? Então, o excesso de estímulos externos, como pornografia, vai roubar o desejo sexual. Então, tem pessoas que têm problema, infelizmente, com pornografia. Que isso não começou agora, que isso começou lá atrás. Até quero falar para vocês que se tiver alguém da família de vocês ou conhecido de vocês que tem problema com pornografia, eu fiz um é um PDF, um passo a passo para a pessoa seguir, para ela conseguir sair e se libertar dessa questão da pornografia, tá? Então eu tenho esse PDF. Hoje eu disponibilizo ele por R$19,90, mas dependendo do caso, até dou, tá bom? Então, se vocês souberem de alguém, fala para me procurar. Então, porque a pornografia ele vai ser um ladrão do desejo, porque ele vai estimular coisas que não vêm do sexo real, que não vêm de Deus. Eu não vou me aprofundar nesse tema para a gente entrar nas outras questões que são mais importantes, o foco da aula de hoje. Mas é importante falar isso, que quando a pessoa ela está vivendo numa situação de consumo de pornografia e masturbação, tudo isso vai roubar a energia dela e ela não vai ver mais o sexo como uma pessoa real. Então, a mente da pessoa fica totalmente mudada em relação a um sexo natural, daquilo que Deus criou. Então, assim, o excesso de fantasia sexual, que era assim, que era assado, fazer isso, nananana. Então, isso acaba criando muita comparação. Ou de coisas que a pessoa já viveu no passado, em outros relacionamentos, ou propriamente essas fantasias que vêm da pornografia. Porque viu imagens, viu situações dentro da pornografia e eu quero colocar aquilo dentro do meu casamento. E vai gerando comparação.
da esposa, do cônjuge. Tem muitos casos que eu atendo, gente, que a princípio é só um problema sobre frequência sexual. Quando a gente vai investigar, tem problema com pornografia. Entende? Então é importante a gente saber sobre isso. Então é sempre aquela busca pelo novo, quero novidade, quero sempre coisa nova. Sabe aquela pessoa que ela nunca está satisfeita de você fazer durante 4 meses, 4 vezes no mês sexo e a pessoa várias posições diferentes, situações diferentes, e a pessoa nunca está satisfeita. Então a pornografia ela gera isso. Isso desestabiliza o cérebro e esfria o desejo, porque a pornografia ela vai trazer danos neurais. Então, aquela dano que vai ter ali, que vai atrapalhar a plasticidade neural, cerebral, vai começar a ficar mais burra. Essa é a palavra certa, né? Que a ciência ela já traz hoje. Porque a pessoa vai perdendo essa massa cinzenta. E ela vai perder o desejo pelo sexo real. Porque ela sempre vai ser projetada para um sexo que não é aquilo que Deus criou. Certo, meninas? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Hum, Isabela, veja minha mensagem acima. Isabela, deixa eu ver aqui. A Ana, a Sheila, a Fabiana, a Carolina. Eu acho que não tá aparecendo para mim. Aqui não, só mensagem. Isabela, você quer mandar aqui de baixo de novo? Para mim não tá aparecendo só mensagem. Só aparece a da Glaucia, da Ana, da Sheila, da Pri e a Renata, que é não, da Vanessa que tá com o login do Renato. Manda aqui embaixo para mim de novo, Isabela não, Isabel. Manda aqui para mim, querida, para eu poder entender o que que é que você tá falando. Tá bom. É, E aí, outra coisa muito importante que acontece com a gente, ai, mulheres, nós somos guerreiras, né? Que é em relação ao cansaço físico e sobrecarga. Quantas de nós não estamos sobrecarregadas? Quantas de nós não fazemos mil coisas e estamos com essa sobrecarga? A Isabel falou assim: meu marido. Ai, meu Deus, sai. Está te ouvindo. Manda um beijo para ele. O nome dele é Júnior Lima. Júnior, seja muito bem-vindo aqui na nossa aula. Parabéns para você, viu? Que está aqui adquirindo conhecimento. Que o Senhor possa abençoar você, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Muito obrigada por estar aqui. Então, a sobrecarga, ela vai nos afastar da intimidade sexual. Então, uma mulher que ela está exausta emocionalmente, que ela está ali naquele desgaste emocional, ela vai ter muita dificuldade de querer ir para o sexo. Então, imagina aqui, ó, por exemplo, quantos de vocês aqui trabalha fora, de repente estuda, cuida das crianças, cuida da maior parte da organização da casa, tem ministério na igreja. Quem consegue ter energia? Hoje mesmo eu estava aqui mexendo nos slides, terminando de preparar a aula aqui para vocês, e meu marido falou: Nossa, você está trabalhando mais do que na empresa, né? E com certeza a gente fica, mas é óbvio, né, que a minha saúde emocional é muito melhor agora do que na empresa que tem cobrança e tudo mais e N coisas. Mas é muita coisa realmente para fazer, né? Cuida de tudo da casa, ter a preocupação com os filhos, levar para a escola. Então, assim, é uma sobrecarga terrível, que se a gente não tomar cuidado, ou então a gente não separar as coisas, a gente vive para executar, a gente vive para fazer, a gente esquece que a gente tem um casamento, que a gente tem um marido, que é a boa parte, né? Como a música lá, como Maria, escolheu a boa parte, está nos pés de Jesus, né? Que é a melhor parte, que é a gente desfrutar o nosso casamento com o nosso cônjuge, a gente deixa de lado e a gente passa a achar que não é o mais importante. Então, esse é um dos erros que mais acontece dentro dos casamentos. A gente achar que todas as outras coisas são importantes e a gente cuidar da nossa relação não é mais importante. A gente cuidar da nossa intimidade sexual não é mais importante. A gente beijar, a gente parar para assistir um filme junto não é mais importante. Todas as outras coisas são mais importantes. Quantas mulheres, às vezes, o marido pede para ficar em casa com ela,
Ah, não, hoje eu tenho que ir na igreja porque eu tenho que ir lá, que tem uma campanha tal. Ok, gente, é muito bom a gente estar na casa do Senhor, a gente servir o Senhor, a gente dar prioridade para Deus, sim. Mas tem hora que uma noite que você fala, não, tá bom, hoje eu não vou ficar aqui com você. E isso pode fechar uma baita brecha no seu casamento, e vocês estarem bem, e você tá bem com Deus também. Então é uma questão de sabedoria. Claro que isso não é para ser todo dia, né? Teu marido, por exemplo, não é cristão. Ai, não vai hoje não na terça, não vai hoje não no domingo, não vai hoje não na terça. Não, peraí, tá repreendido, Satanás. Também não é assim, não, né? Então a gente vai tendo sabedoria no dia a dia nas nossas ações, tá? Deixa eu ver aqui, que alguém mandou um chat. Ai, cadê? Agradeceu aqui. Então, super sobrecarregada, não é, Ruth? Acaba sendo muito sobrecarregada, mas a gente precisa se organizar. Organizar e fazer aquilo que realmente é prioridade e nunca deixar, e não sempre deixar o nosso casamento por último, para depois. Então, a gente precisa pensar nisso. Começar a observar, peraí, tô ausente demais, tô fazendo coisa demais. Então, não espera o seu marido ficar te cobrando. Você está fazendo demais, você não tá aqui, você não tá me dando atenção. Espera ele te cobrar. A gente precisa se autoanalisar e perceber que realmente, de repente, a gente está ausente demais. Que a gente precisa estar mais presente dentro da relação. Aqui o homem muitas vezes fica desligado das rotinas de casa. Então, o homem trabalha fora. Na grande maioria dos casos, acho que eu estou provendo aqui, mas eu não sei nem o que acontece dentro de casa. Não sei nem que a mulher está se matando lá de trabalhar, fazer uma de atividade, e o que que eu posso fazer para poder diminuir a sobrecarga dela? O que que eu posso fazer para ajudar a mulher? O que que eu posso fazer para que ela realmente possa estar mais tempo comigo? Entende? Então, isso é muito importante para vocês repassarem para o marido de vocês. Então, deixar de achar assim, ah, eu já tô provendo, já trabalhei o dia inteiro fora e você ficou o dia inteiro em casa, você tem que fazer. Pelo amor de Deus, pensamento machista é esse. Porque, gente, se você for analisar uma rotina mesmo, é claro que o Senhor deu o dom para nós, mulheres. O Senhor deu o dom para você de organização. Então, é só você mesmo, é só nós mulheres que a gente vai conseguir passar a roupa, lavar a louça, organizar a cozinha, fazer almoço, ao mesmo tempo que tá fazendo almoço, tá lavando a louça, penteando o cabelo do menino enquanto tá comendo, colocar o uniforme, levar para a escola, voltar para casa, terminar de organizar as outras coisas, né? Organizar as coisas que precisa comprar no mercado, ir no açougue e fazer feira, não deixar faltar nada. É só a gente que consegue fazer isso. É só, gente, se você for olhar, até vi hoje um videozinho falando sobre isso, de um trecho, era até a Joyce Meyer que estava lendo, falando de tudo isso, né? Que a mulher falou assim, eu não lembro tudo, mas mais ou menos assim, ah, eu tô cansada, eu vou deitar. Só que nesse vou deitar, ela foi lá, colocou, tirou a roupa que estava na máquina, estendeu no varal, analisou a lista de compras do outro dia, guardou não sei o quê, colocou o lixo para fora, viu se a porta estava fechada, fez não sei o quê, fez não sei o quê, fez não sei o quê, fez não sei o quê. Aí o marido falou assim: Ah, você não falou que já ia deitar? Vou, já tô indo. Lembrou de uma coisa que faltou na lista, lembrou de outra coisa que ela esqueceu de fazer lá na cozinha, foi lá fazer, voltou, lavou o rosto, escovou os dentes. Agora eu vou deitar. Aí o marido, né? O marido fala assim: Ah, eu acho que tô muito cansado, eu vou deitar. O que que ele fez? Deitou. Deitou e dormiu. Então, essa não é uma crítica aos homens, né? Mas isso é um dom que o Senhor deu para nós. Só a gente consegue fazer isso. A Fabi colocou que o esposo dela estava vendo também. O Veríssimo, seja bem-vindo, Veríssimo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. A Ana colocou aqui: Fabi é bênção. Depois que eu conheci ela, meu casamento melhorou muito. Glória a Deus por isso, Ana. Glória a Deus. Eu sou muito feliz, privilegiada de poder viver isso. A Ruth falou: sou privilegiada, apesar dos problemas que estamos enfrentando no momento, ele sempre me ajudou nas tarefas de casa, inclusive cozinha melhor do que eu. E me ajuda na cafeteria também. Olha que bênção. Glória a Deus por isso aí, ó. Esse é um fator para você elogiar o seu esposo, falar para ele, amor, obrigado por isso, né? Claro que assim, muitas coisas que alguns maridos não entendem, que assim, a casa não é da mulher, a casa é da família. Então, você tirar uma coisa do lugar, você organizar ali, você lavar uma louça de vez em quando, não é porque está ajudando a mulher. Na verdade, é a casa do casal, é da família, né? E é claro que se falar sobre obrigação, né? Sobre questões de tarefas,
De divisão de tarefa seria sim obrigação da mulher, mas hoje toda mulher trabalha fora. Então, os dois têm que se ajudar para crescer junto. E falta de descanso, muitas vezes a gente não prioriza um bom descanso. Se a gente não dorme bem, gente, a gente não tem disposição para atividade sexual. O sono, ele é fundamental para muitas coisas, para raciocínio, boa concentração, para que todas as células do seu corpo sejam renovadas, para que você esteja mesmo ali, ó, ligado para um dia de energia, para o dia seguinte, inclusive para o ato sexual. Falta de prioridade e algo que eu coloquei aqui. Depois, coloquei por último, tá até fora da linha, que é dar mais prioridade para os filhos. Então, o filho passa a ser prioridade máxima da minha vida. É claro que uma criança, ela depende de nós para muita coisa. Mas o filho não é prioridade máxima dentro de um casamento. A prioridade máxima é o seu cônjuge, entende? A gente precisa mudar essa ordem, mudar essa ordem, porque senão a gente acaba tendo esses problemas dentro do nosso casamento. Deixa eu falar para Sofia. E aí o sexo, ele não compete com o cansaço. Então ele sempre vai perder. A gente sempre vai perder, né? Então a gente precisa organizar a nossa vida para que a gente venha ter mais disposição para intimidade sexual. Então, o que que eu quero deixar para vocês aqui? Começa a analisar o que está sugando mais a sua energia. O que que tem puxado mais a sua energia? E o que que você pode mudar nessa situação? O que que você pode melhorar? Será que tem alguma coisa que você pode delegar? Será que tem alguma coisa que você pode deixar de fazer? Então, isso tudo vai te ajudar para que você tenha mais disposição. Ah, Fabi, eu vou dormir muito tarde, então precisa começar a deitar mais cedo. Então, organizar uma rotina, organizar a rotina dos filhos, para que você e seu cônjuge tenham mais tempo para estar junto, certo? Então, tudo isso vai influenciar, gente, na frequência sexual. Você entende? Se eu não estiver bem com tudo isso, a minha frequência ela sempre vai cair, porque eu vou estar sempre dando prioridade para outra coisa. E a gente falou lá sobre qual é a frequência de vocês, mas eu quero que cada um de vocês tenha uma frequência ideal. Porque não sou eu que vou dizer para você, olha, a sua frequência ideal é fazer todos os dias na semana. Quem dera se nós conseguíssemos, né? Mas cada um vai ter a sua frequência sexual. Se para você, dentro do seu casamento e para o seu marido, tá bom uma vez na semana, tudo bem, tá ótimo. Agora, o que não pode é um querer 4 vezes e o outro querer uma vez a cada 15 dias. É aí que tá morando o perigo. Então, a gente vai trabalhando para poder melhorar essa frequência. E aí, tem as visões distorcidas sobre o sexo, até que a Glaucia comentou aqui. Então, essas questões de crença, de culpa, da criação, da forma como eu vejo o sexo, que eu acho que era sujo. Lembra que eu falei para vocês lá no começo sobre mim? Que eu falei que eu achava que sexo não era para mulher, que não era para mim, que eu não gostava, que era feio. Hoje eu entendo terapeuticamente que várias questões da forma como eu via tinha questões com as crenças, com a minha criação, com aquilo que eu vi sobre sexo, com aquilo que eu vi os meus pais vivendo. Então, tudo aquilo eu trouxe para minha relação sexual. Sabe, no atendimento terapêutico, quando eu atendo as clientes, eu faço uma anamnese trazendo desde lá da infância, desde a barriga da mãe. Porque muitas questões estão lá atrás que envolve no comportamento hoje. Então tem homem que fala assim para mim, Fabi, minha mulher não gosta de sexo, minha mulher não, nem isso, não me procura, nem nananana. Aí eu vou estudar a vida da mulher e a gente vai ver que as questões vai muito mais além do que aquilo que ele está relatando. Às vezes essa mulher sofreu abuso sexual, às vezes ela ouviu os pais fazendo sexo, às vezes ela tem essas crenças limitantes de que sexo é do diabo, não é de Deus, é sujo, porque viu pornografia, porque aprendeu na pornografia e viu toda aquela sujeira e achou que era assim. Então, todas essas questões distorcidas, ela vai trazer problema para sua relação.
ela vai trazer afastamento sexual, distanciamento entre você e seu cônjuge. Então, essa falta de ensino saudável, principalmente dentro da igreja, distorce a visão de muita gente. Glória a Deus por isso que muitas igrejas estão dando essa abertura para que fale sobre intimidade sexual dentro da igreja, para que as pessoas possam entender e achar natural falar sobre isso. Porque antes falava de sexo, meu Deus, misericórdia, não sei o quê. Não pode falar disso. Eu era essa pessoa, gente. Vocês acham que eu falava abertamente assim sobre sexo com as minhas amigas? Jamais. Jamais. Nem gostava. Começava o assunto eu já, ai, que coisa chata. Entende? E tem que ser natural. Tem que ser natural porque foi o Senhor que criou. Não precisa ser explícito, não precisa ficar contando o que eu faço para ninguém. Claro que não. Mas precisa ser natural falar sobre e resolver sobre. Entende? Assim como a gente vai ao médico. Procurar um terapeuta, uma sexóloga para poder resolver algumas questões. Aí aqui tem uma frase que eu deixei que Deus criou o sexo, o pecado apenas distorceu. Então foi tudo criação de Deus. Satanás foi lá e distorceu tudo aquilo que Deus criou. Tudo bem até aqui, meninas e meninos? Manda aí para mim se tá tudo ok. Deixa eu ver aqui em qual que a gente tá. Vamos pro próximo. Tudo certo? Então vamos lá. Passar pro próximo. Parte 2. Então, a gente vai entrar aqui no como manter a frequência sexual. Então, agora, coisa boa, a gente viu os problemas lá, situações que eu posso melhorar dentro da minha relação, comportamentos que pode ser aquela causa, outras coisas que a gente não colocou ali, que eu acabei não colocando, mas que é importante a gente falar, é o que? O casal dormir em momentos diferentes. Um deita uma hora, o outro deita na outra hora, fica muito no celular, fica muito na televisão, a gente já sabe o quanto que a tecnologia tem destruído os casamentos. Então, são tudo questões para a gente rever, colocar ali, não, a gente vai deitar sempre junto, a gente vai deitar sempre na mesma hora. Então, a gente vai trazer essa conexão para dentro do casamento. Deitou junto, faz um carinho, beija, sabe? E vai tendo aquela conexão no casamento. E não só do dois ser morto, que um deita para o lado, outro deita para o outro. Entende? A gente precisa entender o quanto que a gente manter as carícias, ela é saudável para o nosso casamento. Ela é saudável para a nossa intimidade sexual. Tem vezes que você de repente nem vai fazer sexo, mas só o fato de você tocar ali no órgão genital do teu cônjuge e ele tocar em você, no seu seio, na sua bunda, isso já é muito benéfico para o casamento. Muito importante. Então, redefinindo o que é frequência. Então, a gente já falou aqui que não é quantidade. Não tem nada a ver com número. Você, então vamos aumentar a frequência aqui de 2 vezes para 15 vezes na semana. Ela, tu é uma máquina, né? Não é sobre isso. É sobre a conexão do casal. Então não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É sobre estar conectado verdadeiramente dentro da relação. Então é importante ter a constância junto com a intencionalidade. Então manter uma constância dentro da intimidade sexual. Não é uma semana eu fiz 4 vezes na semana, depois eu fiquei um mês sem. Então, é claro que a gente tem um período ali para quem menstrua, o período menstrual, que vai ter, dar essa pausa, né? Mas manter uma constância e ser intencional. A gente tem que ter que a gente é adulto agora, né? E depois que passa ali de uma certa idade, gente, a gente não vai ter mais aquele desejo aflorado o tempo todo. Vai diminuir. Então, se eu não for à busca, se eu não me preparar para aquilo, a probabilidade da gente se afastar ela é muito maior. Então, cada casal tem a sua realidade. Então, é diferente para um casal, por exemplo, que tem duas crianças pequenas e um casal que os filhos já são adultos, ou casal que não tem filho nenhum. É muito diferente, porque vai demandar muito mais para um casal que tem criança, tanto a questão do cansaço, como a questão de horários de pôr na cama, de dormir, às vezes não dorme muito bem, né? E aquela preocupação, meu filho vai ouvir, meu filho não dormiu ainda, né, em relação a uma pessoa que não tem essa preocupação. Então, de repente, alguém, né, acontece da pessoa ter um quarto bem distante dos outros quartos, então tá tudo bem,
Agora tem outros que os quartos é tudo grudadinho. Ou tem pessoas que tem 15 pessoas que moram na mesma casa. Então tudo isso vai influenciar. Deixa eu ver o que a Ana falou. Peraí. Eu acho tão importante o banho juntos, isso traz intimidade para o casal. Gente, banho junto, se você pode, se o seu banheiro comporta, que eu falo que os banheiros de apartamento é tudo pequeno, apertado, mas toma banho junto. Isso é muito bom, é muito importante. A Glaucia, eu não tinha intencionalidade quase nenhuma, e com a cabeça a mil, chateada, não tinha clareza para conversar, e ele muito menos. Então, para você ver, né? Então, tudo isso vai trazendo distância dentro do casamento. Não falar sobre o assunto. E aí o homem, infelizmente, né, acontece de dar brecha, aí é busca fora, né, e outras questões, né, pornografia, masturbação, tudo isso vai acontecendo se a gente não tem essa sabedoria. A Jean falou, Fabi, como eu consigo investigar melhor a respeito da libido, o que pode ajudar a melhorar isso? A primeira coisa que eu indico é ir no ginecologista para ver como que tá as questões hormonais, como que está a saúde, ver cardiologista também, ginecologista, cardiologista, endócrino, ver todas essas questões como está a saúde, que é a primeira coisa que a gente investiga. Se o hormônio está caindo demais, se é necessário repor, às vezes é uma vitamina que está faltando, ou às vezes você não dorme bem, não descansa bem, está sempre cansada. Então, são vários fatores, vitamina D. Então, primeiro vem essas questões orgânicas. E depois, se não é nada de orgânico, aí a gente consegue investigar através de atendimento clínico, se são questões espirituais, emocionais, físicas, o que que pode influenciar na libido, tá bom? É, Alguém que está como usuário falou assim: eu tomo banho junto sempre. Muito bom. Isso traz conexão, intimidade no casal. Então, a gente já falou aqui sobre intencionalidade, e cada casal tem sua realidade, que a gente já falou aqui. Um tem mais filho, outro tem menos filho, então cada um vai dar importância. Importância não. Cada um vai destinar o tempo que tem para poder ter essa intimidade sexual e o casal precisa estar alinhado nisso. Precisa conversar sobre isso. Precisa entender que a gente não está tendo por essa situação. Ou o que que a gente, onde a gente pode burlar toda essa rotina. Então, ao invés de fazer sexo sempre à noite, muda, faz de manhã, faz um dia de madrugada, combina alguma coisa em algum período, o marido chega mais cedo, antes das crianças voltar da escola, entende? Então, a intencionalidade, ela entra nisso daqui. Eu tenho que ser intencional, eu tenho que criar uma situação para acontecer. Assim, quando é adolescente lá que faz coisa errada, que vai na construção, nos portão, na garagem, quando tá casado, tem que ser assim também. Então a gente tem que provocar situações para que a gente venha ter intimidade sexual. Então aqui tem uma pergunta prática que fala assim: estamos satisfeitos ou apenas evitando conflito? Então é importante isso, que o sexo ele seja para satisfazer os dois, não é só para evitar briga, para evitar um conflito, para evitar uma situação chata. Ai, deixa eu fazer, porque senão ele vai estar irritado e vai me tratar mal, não vai me dar um pix para eu fazer a feira para comprar para ir na manicure. Não, gente, intenção errada. Intenção errada. O Senhor, ele conhece a intenção do nosso coração. A gente tem que ir porque a gente não quer deixar brecha, a gente quer manter esse casamento saudável, entende? E aí, que no próximo, a gente já tá quase acabando. É no máximo 9h30 na sala, tá? Importante, sempre ter essa prioridade para o casal, né? O casamento, ele sempre vai vir antes dos filhos. Então, causa situações para que vocês tenham, a gente precisa ser racional. A gente precisa pensar em coisas que a gente faça para poder melhorar a nossa intimidade sexual. Não pode só viver como se estivesse tudo bem. Se tiver algum problema na área, tem que ir atrás para resolver esse problema. Ah, tô com problema de disfunção, tô com problema que sinto dor, tô com problema que não tem ereção. Tudo isso precisa procurar ajuda. Não pode deixar passar muito tempo sem procurar ajuda para poder resolver a situação. Então,
O seu marido, ele é prioridade, a sua esposa é prioridade no seu casamento, e vocês precisam agir dessa forma. E parar de viver que, ai, um dia após o outro, um dia após o outro. Não, gente. Porque se o casal trabalha nessa intenção de prioridade, só vai dar bom, não tem como dar ruim, entende? Então, assim, muitas vezes, na agenda do casal, tem que ter o dia do sexo. Ai, Fabi, mas assim é muito mecânico, que não sei o quê. Eu entendo que é. Mas só de você saber que naquele dia vai ter, só que é diferente. Olha a diferença, presta atenção na minha encenação. Por exemplo, ai, combinei com meu marido que toda sexta-feira a gente vai fazer sexo. Mas aí é aquela mulher que leva o sexo como peso. Ai, meu Deus, tá chegando sexta-feira. Ai, meu Deus, vou ter que fazer. Ai, eu não acredito. Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí já vai com toda essa carga negativa para uma intimidade sexual. A probabilidade de ser péssimo para você é muito grande. Agora sim, tá chegando sexta-feira. Tá chegando sexta-feira, peraí, o que que eu posso planejar? Ai, será que eu vou usar uma lingerie diferente? Será que a gente coloca uns balões assim, escreve umas cartinhas, faço algo assim? Ai, hoje eu vou provocar para a gente poder fazer aquela posição que eu gosto. Olha a diferença. Todo o seu corpo vai responder a isso. E a probabilidade de ser prazeroso é muito maior. Então, essa questão de ter agenda para o sexo, ela também é legal. Você pode fazer um dia de agenda para você ter essa intimidade sexual. Ter tempo de qualidade com seu marido. Não pensar só na parte do sexo, mas pensar em estar junto. Pensar em viver esse momento junto. Gente, aqui apareceu para mim que a internet está estável. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo bem? Tá, a Nath colocou que sim, então tá. Então, ter tempo de qualidade, não só pensar no sexo. Qual que foi a última vez que vocês foram no cinema? Ou assistiram um Netflix em casa, juntos, só os dois? Então, qual que foi a última vez que vocês saíram, foram viajar só os dois? Então, tudo isso vai trazer essa conexão, essa prioridade no casamento. Então, essas microconexões também diárias. No dia a dia, mandar uma mensagem, né? Ter o contato que a gente falou antes. Então, tudo isso vai ajudar. E a frequência, ela é só uma consequência da prioridade. Olha que frase profunda. A frequência sexual, ela é uma consequência da prioridade que você dá para o seu casamento. Vou até postar essa frase aqui essa semana. Porque é isso. Então a gente está preocupado com frequência sexual, em melhorar a frequência, em melhorar a intensidade, o homem principalmente, e não tá nem aí pro casamento, não tá nem aí pra mulher, tá nem aí para dar atenção, para dar carinho, para dar afeto, para ver se ela precisa de alguma coisa, para ajudar ela dentro de casa, para ajudar com os filhos, tá nem aí, entende? Então faz sentido nenhum. Então quando a gente vai dando mais prioridade, a frequência ela vai aumentar dentro da intimidade. Deixa eu ver o que que vocês colocaram aqui. Gente, aproveita que no dia 5 ao 11 o cinema está R$ 10. Sério? Qual, Nath? No Cinemark? Fala aí que eu já tô gostando. Pior que o que é caro não é o cinema. Caro é a pipoca. Menina do céu, eu fui com a Sofia assistir o Rei Davi e aí a gente pagou de cinema R$ 35. Eu e ela, né? Que ela paga meia. A pipoca, sei lá, quase R$ 60 de pipoca e refrigerante. Ficou quase R$ 100 só por causa da pipoca. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. No Cinemark. Deixa eu anotar aqui que eu vou colocar essa frase no meu Instagram. Prioridade que você dá ao seu casamento. Deixa eu ver aqui, o que mais vocês colocaram? Nananã, Cinemark, para nós funcionou assim, agendar para ficar junto. Eu já trabalho com agenda, então reservamos a sexta para nós. As crianças na escola ajudam muito. Olha que benção, né? Nossa, que delícia, né? Fica só em casa namorando.
Vai de combo na oferta também, legal. Aí, ó, todo mundo no cinema, hein, gente? Até o dia 11. Quando a gente se torna invisível, o casamento é muito triste, exatamente. Porque o homem, ele para de dar esse valor, né? De olhar a mulher como eu falei lá no início. Começa a olhar a mulher como somente aqui uma sócia, não como uma esposa, né? E isso é horrível. Principalmente nós mulheres precisamos desse afeto. Então aqui, eu quero dar uma pausa aqui, meninas, para falar para vocês sobre o método Renascer. Então hoje a gente está tendo aqui uma aula sobre frequência sexual. Então a gente está falando aqui de um trechinho aqui do toda a amplitude que é a vida íntima do casal. Então eu quero deixar para vocês aqui essa oportunidade de vocês fazerem o método Renascer, que é um curso online que eu tenho, que ele é um método, tá vendo aqui, cada letra, ela representa uma coisa. E cada item dessas letras do método Renascer, ela vai trazer uma proposta de renascimento e restauração dentro da sua vida sexual, dentro da sua intimidade, do seu casamento, da sua relação. Todos os módulos, ele tem exercício para prática, né? Que o casal ele pode praticar junto, dentro do casamento e pode ter essa vivência, essa mudança dentro do casamento. Então, algumas perguntas às vezes, que vocês me fazem, dentro de temas específicos, tudo dentro do método Renascer vai estar lá. Então, são 8 módulos. Eu até quero mostrar aqui para vocês rapidinho, tá? Eu não vou perder tempo com isso aqui, mas eu quero que vocês realmente possam entender do que eu estou falando. Ai, meu Deus, como é que eu faço agora? Para sair daqui, eu quero sair daqui. Deixa eu parar de compartilhar esse. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui sobre um pouquinho do que é que tem dentro desse método. Será que é esse? Deixa eu ver se é esse aqui. Não é esse, não. Pior que tá no meu. Eu acho que tá no meu. Depois eu vou mandar para vocês lá no grupo, para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, aqui, o método Renascer, ele tem 8 módulos e ele tem alguns bônus, além dos módulos. Então, ele tem um bônus falando de finanças, ele tem bônus falando de nutrição, ele tem bônus falando é, sobre promiscuidade, eu acho que é isso, falando sobre os pecados sexuais. Eu ensino exercícios pélvicos para você poder melhorar a potência sexual, para poder você melhorar a sua lubrificação, para melhorar a potência de ereção masculina. Então, tem ali uns 5 exercícios pélvicos para poder aplicar. Algumas aulas do Vive em Plenitude eu vou colocar lá para ter acesso, vou colocar lá o PDF do passo a passo contra a pornografia. E essa aula aqui, eu também vou colocar lá dentro desse curso. Então, algo muito importante para falar para vocês e para vocês até compartilhar com alguém depois que vocês conheçam. Então, esse curso hoje, ele estava no valor de R$ 450. Uma pessoa analisou aqui do marketing digital e ela falou para mim assim, Fabi, seu curso vale mais de R$ 1.000. E eu falei, amém. Mas ele estava por R$ 450. E hoje eu estou fazendo uma promoção, tanto para vocês como para as meninas que estão lá no Vive Plenitude. Então, as meninas que estão lá também vão ter a possibilidade de adquirir esse curso por R$ 197. E ele pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros. Eu vou colocar, sem juros não, tem os juros da plataforma. Então, sei lá, sai menos de R$ 30, R$ 20, 19 e alguma coisa por mês. Estou fazendo 12 vezes. Então, o curso, ele vai estar disponível para venda nesse valor, para compra nesse valor, até o dia 5 de fevereiro.
até o dia 5 de fevereiro. Então, se você quer, Fabi, eu quero o curso, eu preciso do curso, eu quero aplicar, ou eu conheço alguém que precisa, você pode passar o mesmo link para essa pessoa até o dia 5 de fevereiro, vai ter a possibilidade para comprar por R$ 197. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção da qualidade do curso. Tem pessoas que estão aqui que estava lá no Vive Plenitude que já adquiriu. Então, é coisa boa. E eu estou fazendo isso porque faz parte do meu chamado, do meu ministério, que é para poder abençoar. Porque o preço dele, o valor dele seria muito maior que isso. E aí eu tenho, além disso, eu tenho um presente. Um presente para quem fechar entre hoje ainda e amanhã ao meio-dia. Quem fechar entre hoje e amanhã ao meio-dia vai ganhar o meu livro. Mas não vai ser para todo mundo, vai ser para as quatro primeiras pessoas, quatro primeiras pessoas que adquirirem, vai levar o meu livro. Fabi, eu já tenho seu livro. Então, quem não levar o meu livro vai levar um produto para intimidade. Vai ser ou um lubrificante ou um óleo beijável, alguma coisa assim. E eu vou mandar para sua casa via correio, tá bom? Então, só queria deixar aqui para vocês registrado. Eu vou mandar lá no grupo mais detalhes sobre o curso, se vocês quiserem adquirir. Então, R$ 197 em até 12 vezes. E você que ainda fizer entre hoje e amanhã ao meio-dia, você ganha o livro. Gente, não paga nem a pizza do fim de semana. É ou não é? Fala aí. Qual o valor da pizza? Manda para mim aqui. Qual que é o valor da pizza aí da sua casa, perto da sua casa? Perto da sua casa. Qual que é o valor da pizza? Olha aqui, o Júnior falou que levou a esposa dele para uma pousada incrível no Guarujá por uma semana. Isso nos ajudou bastante. Olha que maravilha, gente. Isso faz toda a diferença. Olha aqui, a Pri colocou R$ 84 uma pizza. Alguém colocou aqui R$ 70 uma pizza. Nossa, que barata a pizza aí, hein? Quem é que tá com o Samsung aqui? R$ 60. Aqui, R$ 60 não paga nem a broto. Aqui eu vou pagar no mínimo uns R$ 80 numa pizza. Então, às vezes, tem mais pessoas em casa, imagina, né? Essa de 70 aqui. Se tem mais pessoas em casa, R$ 140. Ah, é a Cami falou que é R$ 60. Aonde essa pizzaria? Então me fala, Camila, porque eu não conheço nenhuma amiga que é esse valor. Então, a gente precisa entender, gente, a importância do investimento. Eu falo muito isso para as pessoas. Eu faço muita coisa de graça, muita. Quem tá lá no MFI sabe, a gente faz encontros, a gente tem aula, a gente tem um monte de coisa. Mas tem hora que a gente precisa aprender a investir no nosso casamento. Entender que quando a gente investe, a gente dá mais valor, a gente vai lá e faz, a gente vai lá e aplica. Porque não é para comprar um curso só para ver. Ah, comprei o curso, Fabi, só. Não, é para poder ver, assistir, aplicar e assistir de novo. Porque você vai ter acesso vitalício, você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Então, você conhece uma pessoa que está precisando de restauração, de renovo, principalmente na intimidade sexual, indica para ela esse curso. Indica para ela, queridos, indica para ela o livro. Tudo isso é para abençoar. Você vai abençoar a vida dela, vai abençoar a minha vida também, e o reino vai se multiplicar. E todo mundo vai crescer e desenvolver, né? Vocês estão vendo aqui as meninas falando, né? A Ana Carolina tem meu livro. Fala aí, Ana. A Ana é uma advogada, não é qualquer pessoa. A Ana é uma advogada, gente. Uma advogada renomada que está aqui, ó, no grupo. Ela tem o livro. Ela já fez atendimento também. Então, assim, pessoas que realmente buscam conhecimento para poder melhorar sua intimidade. Ah, vou comprar pizza lá, Camila, do lado da igreja. A Ana colocou aqui, ó. O livro é muito bom, ainda ganhei autógrafo. E quem ganhar o livro, as três primeiras que ganhar o livro, vai autografado, tá? Eu vou autografar para vocês e vai mandar com o nomezinho de vocês para sua casa. Você não vai pagar nem o correio. Eu vou mandar tudo por minha conta para sua casa. Tá bom? Então, essa é a promoção aqui do curso para você que quer. E chega, não vamos falar mais do curso e vamos falar aqui da, da continuidade aqui na nossa aula, tá bom? E Camila, eu tô muito feliz que você tá aqui, viu, amiga? Obrigada, viu? Camila é lá da minha igreja e pessoa maravilhosa. E eu também vou participar da sua célula, você me fala. Muito querida.
Então a gente vai continuar aqui para a gente não finalizar aqui nossa aula, tá? E aí, outra coisa importante é sobre a aula da comunicação. A aula da comunicação que nós fizemos lá no Vive em Plenitude vai estar dentro do curso. Então, lá está aprofundado falando sobre comunicação. Hoje eu não vou entrar muito nesse assunto, mas a comunicação, ela precisa ser saudável. Então, a gente precisa falar sobre os nossos desejos, falar sobre aquilo que a gente não gosta sem acusar o outro, entende? Porque às vezes o outro fala uma coisa, fala uma palavra que você não gosta, faz uma coisa que você não gosta, pede posição que você não gosta, então você vai lá conversar com ele sem acusar, mas explicar e falar o porquê que você não gosta e também falar as coisas que você gosta. A gente tem dificuldade de falar o que gosta e a gente fica pensando que o outro tá imaginando aquilo que a gente quer e não vai imaginar, gente. A gente precisa ter uma comunicação clara, expressar alguns limites. Sabe, eu tinha uma cliente que o marido dela, ele não é cristão. E ele insistia demais, não só uma, vários clientes que aconteceu isso. Insistia demais para ter sexo anal. Demais, demais. E ela sempre resistindo. Não vou, não vou, não vou, não vou, sempre resistindo. E ele falou: se você não fizer, a gente não faz mais sexo. E ela falou: não, então tá bom, então a gente não vai fazer mais sexo. Então eu lembro que ela ficou muitos meses, mas muitos meses, sem sexo. E ele insistindo, e ela se posicionou. Ela falou: não quero, não vou fazer. Depois eu sei que aconteceu alguma situação de saúde com ele, que daí ela teve que cuidar dele. Então, assim, o senhor fez uma reviravolta no casamento dela. Porque ela se posicionou e ela expressou o limite dela. Não vou aceitar isso, eu não quero. Então, se tiver coisas que você não gosta, que você se sente usada, fala com o teu marido, ele precisa entender isso, que você não gosta, que você não quer. Então, alinhar as expectativas do casal. O que que é bom pra você? O que que é bom pra mim? Então, às vezes, o marido quer muito uma coisa e a mulher também só recusa, e aquilo não vai fazer mal nenhum pra ela. Mas só recusa por recusar. É claro que tem coisas que traz traumas, amadas. Por exemplo, outra questão de cliente. Por exemplo, o marido sempre abraçava a mulher pelas costas. E ela abraçava ela, sabe como o marido, quando ele abraça assim, fica roçando lá, fica se esfregando? Então ele sempre fazia isso com ela e ela se irritava profundamente. Estressava ela, ela chorava, muitas vezes ela não gostava. Só que em entendimento terapêutico, eu entendi que ela foi violentada sexualmente. E o abusador que violentou ela segurava ela daquela mesma forma. Olha como que é forte. Como que é importante a gente conhecer todos os detalhes e saber o que pode estar influenciando na minha vida sexual. Mas se não tem nada, isso eu não faço porque eu não quero mesmo. Não, vamos ceder, vamos fazer ali, né? Se é algo que não vai gerar pecado, que não tá sendo sujo, mas que vai ser prazeroso para ele e para você, é importante que seja prazeroso para a mulher também. Porque tem posições sexuais que não vai ser prazeroso para a mulher, entende? Mas aí precisa desse envolvimento. Até lá no curso, quem tiver o curso, a aula sobre sexualidade vai estar lá também. Não, até no próprio curso tudo fala como que funciona o corpo do homem e da mulher. Tem também sobre massagem sensual, massagem erótica, de como fazer a massagem ali peniana, a massagem na mulher para poder ter prazer. Então, assim, tem muitos detalhes lá no curso que dá para poder aplicar, entendeu? E falar sobre o sexo fora do quarto, conversar em outros momentos, não deixar para falar só quando as coisas estão ruins, né? Mas falar sobre aí, amor, qual que é a sua. O que que você tá achando? Quantos por cento que você dá? Eu sempre falo isso, né? De terminou a intimidade sexual e falar, e aí, como que foi pra você? Quantos por cento? Ah, a gente precisa melhorar. Ai, foi bom. Ah, eu acho que foi top das galáxias. Então é importante a gente falar sobre isso. Ah, a Edna falou assim: eu e meu esposo participamos da imersão de casais em novembro. Fabi, glória a Deus pela sua vida, uma bênção. Ai, Edna, que legal! Olha, a Edna ela foi na imersão para casais, amadas, que vai ser o farol para que é o farol para intimidade. Nós fizemos ano passado. O próximo farol vai ser dia 25 de abril. Então, quem quiser participar, já se prepara. Encontro de casal maravilhoso, presencial. Esse que eles fizeram foi durante da tarde para a noite. O próximo, Edna, vai ser durante o dia, então vai ser das 9 da manhã às 19 horas.
Então, ao invés de janta, a gente vai ter almoço. Então, é um encontro assim incrível, incrível, maravilhoso que Deus deu. Então, a gente tem muita coisa aí para poder fazer ainda para as famílias. Aí alguém colocou aqui que eu não sei quem que é o usuário do Zoom. Fabi, te conheci no chá de mulheres no Marílias Buffet. Foi um dia maravilhoso. Você uma vez, ai, que lugar lindo, né? Esse Marílias eu lembro. Lindo, lindo, lindo. Ah, é a Isabel que tá falando, que eu lembro que a gente conversou, né? Depois do chá. É, a Sheila falou, Fabi, no meu primeiro casamento eu era imatura, principalmente no sexo anal. Eu achava normal, até entender que não era certo. Sabe, eu entendia que podia tudo. Tenho até vergonha de falar, não precisa ter vergonha, viu, Sheila? Porque, assim, infelizmente, esse é um pensamento ainda de muita gente dentro do meio cristão, que acha que em quatro paredes tudo pode, e não examina as escrituras da forma correta, não conhece a ciência, não conhece os danos que traz para o nosso corpo. Então, acaba falando, ai, tudo pode, faz tudo pode. Se tem prazer, então pode. Mas depois a gente entende quanto a gente abre brechas espirituais para dentro do nosso casamento. Em outro momento a gente pode falar mais específico sobre isso. A Nath falou aqui, ó, foi maravilhoso o primeiro farol. Creio que o segundo será ainda melhor. A Nath faz parte da minha equipe, me ajuda muito, uma maravilhosa, e foi muito bom mesmo. O senhor nos surpreendeu no farol do ano passado, e desse ano eu sei que vai ser também tremendo. A Lucivânia falou, queria participar de tudo. Ô, querida, me leva para sua cidade que eu levo aí o farol para sua cidade. E a gente leva. E também tem essa possibilidade. Você que é de outra cidade, né, que é do interior, que é de outro estado, a gente pode levar o farol até a sua cidade. Eu só vou precisar de apoio, né, para poder vender ingresso, para ter um espaço legal, para que os casais realmente possam tirar um momento para eles, para poder aprender. E é muito legal, gente. Tem umas coisas na prática que a gente faz lá. Não faz sexo, mas tem um momento de intimidade que é bem legal, que leva essa conexão pro dia a dia, né? Eu vou para Manaus, me leve, que eu vou. E aí, aqui, ó, quem não conversa durante o dia dificilmente se conecta à noite. Então, se a gente não tem esse costume de conversar, gente, uma coisa que. Sabe uma coisa que traz conexão pro casal? Você ficar mandando meme. Ai, mas Fabi, passa engraçado. Sim, isso conecta, porque você sabe daquilo que seu marido gosta, ele sabe daquilo que você gosta. E vocês vão estar sempre compartilhando coisas assim que você sabe que você vai rir dele ou que ele vai rir de você e vice-versa. Então, isso vai trazendo uma conexão durante o dia. Mandar uma mensagem, né? Conversar dentro do casamento. E aqui, a gente já está acabando. Aqui eu vou falar bem rapidamente que é o cuidado do corpo, da mente e do espírito. Eu já falei com vocês aqui sobre cuidar das questões hormonais, ir ao médico. Então, tudo isso que eu falei para uma das meninas que perguntaram serve para todas. Então, todas precisam ter essa preocupação hormonal, com a alimentação, com o sono, como que está a sua vida espiritual, como que está a sua vida de devocional, busca do Senhor, como que está a sua oração pelo seu casamento e a sua oração pela sua intimidade. Eu sempre falo nas minhas palestras, gente, é fundamental que a gente ore pela nossa vida sexual. Porque Satanás, ele sempre vai querer nos parar, ele quer destruir a nossa casa, a nossa família. Então, a gente precisa colocar em pauta nas nossas orações a nossa vida sexual. Então, o corpo cansado e a alma ferida, eles não desejam. Então, se eu tô com o meu corpo cansado, com problema, fadigado, com a minha saúde ruim, e a minha alma está ferida por algum motivo, minhas emoções estão feridas, então a gente não vai ter desejo. Então, a probabilidade de a gente não querer sexo aumenta. Hum, Depois vem aqui a identidade, não, a intimidade com identidade. Então, você vai definir a frequência sexual ideal para vocês. Você vai conversar com seu marido hoje mesmo, vai falar, marido, qual que é a frequência ideal para você? Esposa, qual que é a frequência ideal para você? Anota no papelzinho e os dois se dediquem a manter essa frequência. É que nem presidiário, vai colocando lá, hoje não, hoje não, hoje sim. Hoje não, hoje não, sim, hoje não, não, sim, tá? E vai alinhando e tendo esse comprometimento os dois. Porque dentro de um casamento, dentro de uma intimidade sexual, o comprometimento não é de um. O comprometimento é dos dois. E tem uma entrega verdadeira na sua relação. Lembra que eu falei que você não vai fazer por obrigação? Com dor, com pesar. Não, eu vou fazer porque vai ser bom e prazeroso para mim.
que é importante para minha relação. Porque nós vamos ficar mais conectados. Quando o casal tem intimidade sexual e tem orgasmo, vai ficar mais conectado. Então, quanto menos intimidade sexual tem, mais distante a gente vai ficando também. E isso já é provado cientificamente. Então, o desejo ele sempre vai crescer onde está a segurança. Se você está seguro e seu marido está seguro, o desejo vai estar sempre em ascensão. Aí aqui, no penúltimo slide, ué, ah não, já acabou? Ah não, porque os outros é outra coisa. Ah, não acredito que já acabou, meninas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então aqui é isso, né? Que você tem uma entrega verdadeira para que vocês venham ter segurança. E aí algo importante aqui, amadas, que eu comecei essa aula falando para vocês o seguinte, que eu também tive problemas, também tive dificuldade na minha intimidade sexual, que eu também tive uma série de situações que me afastava do meu marido, afastava ele de mim. Eu já tive várias questões que o inimigo tentou destruir, tentou acabar com o meu casamento. Porque Satanás sabia que Deus tinha um plano entre eu e meu esposo. E eu sei que nós juntos, nós somos uma potência. Assim como você e seu cônjuge. Vocês dois juntos, vocês são uma potência. Eu sempre gosto de falar isso. E eu e meu marido, nós somos uma potência, né? Ele tem os dons dele, ele é um homem abençoado que Deus usa de uma forma tremenda. E o Senhor também tem um trabalho junto comigo. Então, para o inimigo, né? Nós estamos aqui para poder destruir o reino dele na terra. Então ele vai querer sempre o quê? Acabar com a nossa intimidade. Então, da mesma forma que ele tentou destruir meu casamento e trazer frieza sexual, é o que ele quer fazer dentro da sua casa. Só que o Senhor, ele trouxe conhecimento para mim, ele trouxe libertação para o meu casamento. E o mesmo ele quer fazer com você. Porque se eu tivesse dado ouvido para Satanás, se eu tivesse dado ouvido para as circunstâncias, para as dificuldades, para olhar a grama do vizinho que era mais verde do que a minha. Hoje eu não estaria mais casada. Talvez hoje eu não teria minha filha. Talvez hoje eu não teria nem essa autoridade para poder falar sobre casamento. Não teria, entende? Então, é isso que o Senhor, ele alinhou a gente. Eu sempre falo que nenhuma conexão ela é por acaso. Então, se você está aqui hoje assistindo essa aula, é porque o Senhor, ele preparou que você estivesse aqui. E nunca é tarde demais, viu, Glaucia? O Senhor, ele sempre prepara o momento certo. Talvez até para a gente reconhecer o quanto nós falhamos, o quanto a gente poderia ser uma pessoa melhor dentro do nosso casamento e o quanto eu posso melhorar na oportunidade que Deus vai me dar daqui para frente. Então, não permita que o inimigo ele venha entrar e fazer arruaça na sua casa. Então, tenha autoridade dentro do seu lar para falar assim: olha, aqui, Satanás, você não manda, não, quem manda é o Senhor. E busque ajuda. Então, a gente não pode ser ignorante ao ponto de achar que as coisas vão se resolver sozinho. A gente precisa fazer a nossa parte e salvar o nosso casamento. Amém? Aí eu quero só ler aqui os comentários de vocês e a gente vai finalizar. Sabrina falou que eu fui atenciosa. Dou atenção mesmo, gente, só se eu não conseguir mesmo. Se estiver muito corrido, mas foi um dia muito gostoso aquele dia. Muito poderoso. Vem, Fabi, para Manaus. Eu não oro pela minha vida sexual, mas a partir do momento que tive coragem de falar para Deus, Ele me apresentou você. E hoje está uma bênção e uma intimidade. Olha que bênção. Tá vendo? Que maravilha. Amém. Conheci a Fabi no momento tão delicado do meu casamento. A pornografia estava acabando com o nosso casamento, mas hoje, com o coração e buscando a Deus e melhorando a nossa intimidade, nós estamos vencendo juntos, eu e meu marido. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vencendo. A Cá colocou aqui, você é maravilhosa. Amém. Cá é o Senhor, é o Espírito Santo, gente. Fala assim, que tudo que tem de bom em nós nunca somos nós, é o Espírito Santo de Deus.
Eu vou copiar essa sua mensagem, tá, Ana? Eu vou tirar o seu nome para eu ter aqui uma testemunho. Ver se eu consigo aqui. Amém. Então, amadas, é isso. Então, essa é a aula da nossa sobre frequência sexual. Era uma aula específica sobre um tema específico. Claro que outras coisas não dá para a gente aprofundar, para a gente ir muito a fundo, porque senão seria um dia inteiro de imersão, né? Mas eu depois do Vive em Plenitude, que as meninas fizeram lá, era um grupo fechado. Depois a gente vai abrir uma outra mentoria. Então, se você quiser participar, você vem. Foi muito legal, a gente fez 8 aulas, a Ana participou, a Pri participou, que tá aqui a Nath. Então, algumas de vocês estavam lá e a gente teve essa entrega e foi poderoso. E era para ser só uma preparação para o ano, né? Era para viver em plenitude 2026. Mas eu senti a necessidade da gente fazer mais vezes. Então, pode ser que daqui 2 meses a gente abra uma nova turma. Claro, com menos aula, né? Porque a gente fez 8 aulas, foi bem intenso. Então, era toda segunda e quinta. No próximo vez a gente faz só de segunda-feira, faz ali 4 aulas ou junta 2 aulas em um dia. Então, quem quiser participar depois, fica atento aí que eu vou abrir as inscrições, tá? E você que quiser o curso, eu vou lançar lá no grupo. Você pode adquirir a hora que você quiser, tá bom? Até o dia 5 de fevereiro, com essa promoção. Depois vai estar o preço normal. E as 3 primeiras vai ganhar um livro, tá bom? Então não esqueça disso, que até meio-dia. De hoje até meio-dia de amanhã, as 3 primeiras ganham um livro. A Pri falou, benção, amiga, muito usado por Deus, amém, amiga. Já fiz minha inscrição, acabei de fazer. Olha, a Ana. Ana, você tem outro presente, né? Que a Ana é lá do grupo Vive Plenitude. Então, tem análise de temperamento, tá bom? Depois você me fala aqui, no particular. Então, é isso, amadas do meu Brasil. Eu gravei a aula. A princípio, eu não ia compartilhar. Mas muitas pessoas não conseguiram entrar por algum motivo. Eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que tiveram algum problema muito pessoal, que não conseguiram entrar, a aula está gravada, então eu vou disponibilizar para vocês lá, tá bom? Vocês podem compartilhar essa aula com quem vocês quiserem, com quem vocês acharem que precisa, com a igreja, com os irmãos. Então, essa aula aqui pode ser disponibilizada para as pessoas, não tem problema nenhum, tá? É, eu acho que é isso. Eu vou orar aqui para a gente finalizar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar lá no grupo, pode me chamar no particular, que eu tiro a dúvida de vocês, tá? Amém? Então, eu vou orar aqui. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, Senhor, de crescimento, por esse momento de aprendizado, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa visitar as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo possa visitar cada família, que o Senhor possa visitar, Senhor, a nossa intimidade sexual, Pai, que toda brecha, Senhor, possa ser fechada em nome de Jesus, toda enfermidade caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. E que teu Espírito Santo venha nos moldar, que o seu Espírito Santo venha, Senhor, trabalhar nas nossas vidas, Pai. Nos dê direcionamento, Senhor, para viver uma vida sexual saudável no nosso casamento. Nos dê direcionamento, Senhor, para não deixar brechas para Satanás. E que a gente venha viver, Senhor, uma vida íntima, plena, conforme o Senhor deixou para nós como presente, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui, Senhor, com essas mulheres, com essas famílias abençoadas nessa noite, Senhor. Obrigada pela conexão, Senhor, pelo amor, pelo carinho, Pai, e pela confiança de cada uma delas. Em nome de Jesus, eu te louvo e eu te agradeço. Amém. Amém, amadas e amados, né? Que tem os maridos que estão assistindo aí. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Eu nunca sei voltar aqui no. Ah, agora voltou. Ah, parou. Ok. Então é isso. Ó, a Ana Carolina já fez a inscrição dela, hein? Então vocês vão lá e corre, faça de vocês. Gente, é R$ 197. Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Então, assim, não tem desculpa. Quando era o valor de 450 eu até entenderia.
Mas, e aí fica atenta, você quer participar aí da imersão Farol para Intimidade, vai ser dia 25 de abril. Eu já vou começar na próxima semana a fazer a divulgação e abrir a inscrição para quem quiser fazer, tá? Então, eu quero agradecer a vida de vocês, obrigada pela disponibilidade, por estarem aqui comigo, por honrar minha vida. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Beijo para vocês, fica na paz do Senhor.